Oi, alunos do primeiro ano. Então, para ajudar vocês na resolução das atividades, eu vou explicar alguns exercícios resolvidos, dando continuidade sobre as coordenadas do vértice, explicando o que é ponto máximo e ponto mínimo da função quadrática. A função f menos 2 e 4, definida por fx menos x ao quadrado mais 2x mais 3, possui seu gráfico apresentado a seguir. Então, é a função definida no conjunto dos números reais. Observem que aqui eu tenho um número negativo, então o gráfico está mostrando aqui a parábola com a concavidade voltada para baixo. Esse menos 2 e esse 4 que aparecem aqui são as raízes dessa parábola, dessa função. Então, observem que aqui vai passar no eixo x no menos 2 e aqui vai passar no 4. Para a gente determinar o valor máximo, vai ser sempre no gráfico em que a concavidade está voltada para baixo, ou seja, quando o termo A for negativo. Então, nesse caso, o meu A é menos 1, ele é menor que zero, concavidade voltada para baixo, assume um valor máximo. Se aqui fosse positivo, eu teria o gráfico com a parábola com a concavidade voltada para cima. Aí eu teria lá no vértice o valor mínimo. Então, nós temos então que calcular aqui nesse caso o máximo, o valor que representa a ordenada de y. A fórmula para calcular o valor de y nas coordenadas do vértice é menos delta dividido por 4a, que a gente viu nas aulas anteriores, na aula anterior. Então, calculando o valor de delta primeiramente, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo esses termos dessa função na fórmula, eu tenho o termo b, que é igual a 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos o 4 da fórmula, o termo a, que é menos 1, e o termo c, que é igual a 3. Então, resolvendo 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. O meu delta vai ser igual a 16. Agora, vamos calcular o valor do y, dessa fórmula, yv, a ordenada do vértice. Então, nessa fórmula aqui eu tenho que menos delta dividido por 4a, menos delta, então vai ser menos da fórmula, o 16, que é o valor de delta, dividido por 4 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, menos dividido para menos vai ficar mais. 16 dividido para 4, 4. Então, o ponto máximo dessa parábola vai ser o número 4. Então, o valor assumido máximo assumido pela função é 4, que vai ser a alternativa C. O gerente de um estabelecimento comercial observou que o lucro L de sua loja dependia da quantidade de clientes C que frequentava o mesmo diariamente. O matemático, analisando a situação, estabeleceu a seguinte função: L igual a menos C ao quadrado mais 60C menos 500. Qual seria o número de clientes necessário para que o gerente obtivesse o lucro máximo em seu estabelecimento? Então, o lucro ele depende da quantidade de clientes, que é o que a gente vai calcular. A gente precisa saber quantos são os clientes para saber qual foi o lucro. Então, o lucro está em função dos clientes. Nesse caso, nós vamos então calcular o valor de x. Antes da igualdade, eu tenho o y, depois da igualdade, o x, mesmo estando representado por outras letras. Analisando essa função, nós podemos observar que ela também é negativa, então a minha concavidade vai estar voltada para baixo. Então, está aqui novamente a função. Nós vimos aqui que o A também é menos 1 e é menor que zero. Então, minha parábola aqui tem a concavidade voltada para baixo, igual foi na primeira atividade, ou seja, eu vou ter ponto máximo. Então, vamos calcular o valor de x, que representa os clientes, que é a pergunta do problema. Calculando o x do vértice, nós vamos usar a fórmula de x, não de y. A fórmula de x agora é menos b sobre 2a.
Então, substituindo aqui a fórmula de x, o b é igual a 60, menos da fórmula 2 vezes a, 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, eu vou multiplicar 2 vezes menos 1, menos 2. 60 negativo dividido para 2 vai ficar 30 positivo. Então, o lucro máximo vai ser atingido quando atender 30 clientes por dia. Nesse caso, vai ser a alternativa C. Então, agora vocês vão exercitar. Vou deixar na plataforma as atividades. As atividades estão relacionadas ao ponto máximo ou mínimo. Também dão uma olhadinha no material teórico da fórmula da coordenada do vértice, para que vocês possam resolver os exercícios. Então, bom trabalho para vocês e até a próxima. Até mais!